Olá, boa tarde, gente. Sejam bem-vindos ao Narrativas Cardinais. Obrigada pela presença de vocês. O Narrativas Cardinais é um projeto que tem o intuito de dialogar com mulheres que são artistas da cena sobre a narrativa delas, a história de vida delas. E a cada cicla, que é assim que a gente está chamando, temos 3 ou 4 mulheres do Cariri, duas artistas de outros estados do Brasil que residem e que produzem artisticamente em outros estados. E sempre temos 2 ou 3 pesquisadoras que estejam vinculadas à academia ou não, mas mulheres que estão produzindo, que estão construindo modos de vida a partir da ótica do feminino. Eu queria saber se vocês me escutam bem, se vocês me ouvem bem, para que a gente possa dar seguimento. Boa tarde para vocês que estão chegando, Geraldo, Joaquina, Ediceu, Andresa. Muitíssimo obrigada. Esse projeto, essa ideia de dialogar com essas mulheres surge agora diante desse período, mas essa necessidade da escuta feminina está desde sempre nas raízes desse projeto, dessa ação chamada Cardinal, né? E também como é que um espetáculo de teatro produzem lugares na gente e amadurecimentos para além da própria produção artística, digamos assim. Então, bora nós. Eu sempre leio uma espécie de sinopse que eu fiz pro Narrativas Cardinais. E hoje, fechando essa terceira cicla, não vai ser diferente. Então, cardinal é a numeração exata que existe para além das subdivisões da quantidade de elementos constituinte de um conjunto. Cardinal ou cardeal é também a identificação de um pássaro vermelho do norte, uma ave passeriforme da família Cardinale. Me parece que esse sentido interessa mais ao trabalho e a todas as narrativas que estão sendo ditas aqui. No Brasil, essas aves denominadas cardeais, como o cardeal de topete vermelho e o cardeal do Nordeste, conhecido como galo campina, pertencem à família dos fragilídeos. Fragilídeos são aves passeriformes que se alimentam precisamente de sementes. Semente é o óvulo maduro e já fecundado das plantas que podem alimentar, envenenar e renascer. Essa junção de significados está na estrutura da obra que grita em nome das várias mulheres, buscando reivindicar nosso direito e a liberdade que é necessária para cada sujeito, independente do sexo biológico. Cardinal, como eu falei para vocês, é um monólogo que estreia em 2017. Ele surge por conta de uma disciplina do curso de licenciatura em teatro, através de uma disciplina, ou melhor, através de um componente curricular da universidade. E depois o trabalho segue desvinculado da academia, né, digamos assim. A questão em Cardinal, a princípio, era discutir o existencialismo, e quando fui para a sala de ensaio, junto com o encenador do trabalho, que é o Jamal, o existencialismo para mim tinha muito a ver com uma reflexão sobre a minha existência e sobre a existência de mulheres, e fazendo um recorte que é uma preciosidade, é um lugar que me interessa particularmente, que são pessoas que são consideradas loucas. E aí ao mesmo tempo que a gente tinha encontros na sala de ensaio, tinha encontros também na feira do Canal do Crato, escutando as vendedoras do brechó da feira, né? E muitos desses encontros, acho que com o encenador, com o Jamal, a gente foi 2 vezes. Muitos desses encontros eu fui sozinha, tanto por uma necessidade do trabalho, de pesquisar o trabalho diretamente, como também enquanto atriz e dramaturga, como também esse interesse enquanto uma pesquisa artística pessoal, para além do trabalho. E para além do trabalho é também pensar todas essas possibilidades. Bom,
No encontro de hoje do Janelas Afetivas, a gente vai dialogar com Rita Emanuele Cidade de Souza, agora de 4 horas, e de 17 horas com a Letícia Persiles. Rita Emanuele Cidade Souza. Ela é licenciada em teatro em 2013 e em letras em 2007. Ambos os cursos pela Universidade Regional do Cariri, URCA, especialista em literatura brasileira. Desde 2014, ela é professora na Escola de Ensino Fundamental Teodorico Teles de Quental, em Crato, Ceará. Ela é membro, fundadora e dirigente na Associação Grupo Ninho de Teatro e Produções Artísticas e do Espaço Casa Ninho. Nesta realiza diversos trabalhos artísticos, dentre os quais se destacam Projeto Palco Giratório 2015, com os espetáculos Avental Todo Sujo de Ovo e Jogos na Hora da Sesta. Em 2018, circulou com o projeto Poeira, através do projeto Grupo Ninho de Teatro, 10 anos levantando poeira. Programa Rumos Itaú. Acompanha o projeto Carpintaria da Cena, Formação Livre em Teatro e Tradição, 2019 a 2021. É organizadora da Mostra de Repertórios em Casa, que já conta com 6 edições. Essa é a nossa queridíssima artista e professora Rita Emanuele Cidade, maravilhosamente conhecida como Ritations, mãe de José e minha queridíssima companheira de vida. Vou te convidar, amiga. Oi, Babi. Oi, amada, tá carregando aqui tua imagem, viu? Tá, tu me diz aí se carregou. Tá carregando. Se você quiser ficar naquelas experimentações de internet, viu? Sem Tá necessariamente bom. precisar sair, mas só mudando em cima. Gente, boa tarde. Assim que a imagem de Rita aparecer, ela começa a falar, tá? Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente vai finalizar a terceira cicla, agora de 4 horas com Rita. Acabei de ler um pouco sobre a bibliografia dela, o que ela tem feito. Mas ela fez muita coisa e faz muita coisa e articula. Acho que. E Opa! aí, certo? Tava dando esse texto até você aparecer, certíssimo. Se acontecer de novo, tu vai me avisando, porque a internet aqui é sempre essa aventura. Tu vê, né? No teste deu tudo certo. Pronto. No vamos Amiga, vamos logo mandar um beijo para José, que está no Instagram de Nilson aí. Ele falou que era ele que amava a gente. A gente te ama. Rita? Oi, amada. Rita, você me escuta? Pronto, agora eu te escuto. tá. Pronto, agora vamos Pessoal que está em casa, pronto. O pessoal que está em casa vai nos dando um retorno se está escutando, se consegue escutar a gente, se consegue nos ver bem. Primeiro A te internet agradecer. aqui de casa é tímida. Ela sempre funciona nos testes, mas na hora do vamos ver, ela se esconde. Porque a gente testou neste. Não é? É sempre assim. Então, então, te agradecer por você se disponibilizar para estar aqui trocando. Você está ruiva, gata, maravilhosa, como sempre. Te agradecer muito por você ter se disponibilizado e te dizer que é um encontro, que é um diálogo para a gente escutar de Rita como ela está pensando a vida por agora a partir da sua história, de sua narrativa, né? Eu quero que nós duas mandemos um beijo agora para José, que já apareceu aí pelo Instagram de Nilson, pedindo um beijo. Para quem não sabe que está aí, José é o filho da Rita.
Beijo, José. Te amo. Beijo. A gente te ama. Pois é isso, amada. Quem é você? O que seu corpo vem construindo? Quais discursos você vem construindo corporalmente na sua história? Que você possa nos falar agora um pouco, nos mostrar. Então, Babi, primeiro eu quero te agradecer pela tua iniciativa, que é super louvável, né, de escutar as várias narrativas femininas, das mais diversas femininas formas de ser, e agradecer também a toda munda e todo mundo que está com a gente aqui hoje, nos fazendo companhia nesse encontro. E para falar de mim, eu queria começar assim. Ô cirandinho, ô cirandinho, ô cirandinho, ô ciranda. Ô cirandinho, ô cirandinho, ô cirandinho, ô ciranda. Plantei um pé de cravo nas horas de Deus, amém. Se o pé de cravo pegar, o nosso amor vai pegar também. Quem tem as raízes fincadas no Cariri do Ceará, como eu, convive desde muito cedo com as muitas artes daqui do Cariri. E dessas artes todas, se tinha uma que não me pegava de forma alguma, era o coco. Até que há bem pouco tempo atrás eu conheci uma baronesa daqui, do Cariri. E olhe, tudo aquilo que eu disser vocês podem acreditar, porque ou eu vi ou aconteceu comigo. Quem me ensinou que a gente deve ser assim foi a baronesa, daqui, do Cariri. O tesouro dela é composto de cantos e dores, alegrias e poesias. E ela é daqui, do Cariri. Ô cirandinho, ô cirandinho, ô cirandinho, ô ciranda. Esse fragmento é do espetáculo Poeira. E nele, no espetáculo Poeira, eu me aproximei da mestra Naninha, que é mestra de coco e de excelência, e que trabalha com mulheres na SCAM. E me representa muito porque eu sou uma mulher que faz teatro, né, teatro de grupo, com o Grupo Ninho, há 12 anos, e sou educadora, sou mãe, sou amiga, filha, companheira, ou pelo menos estou tentando ser. E que muito de mim está fincada aqui, no Cariri. O que eu venho buscando é me encontrar, me descobrir, me revelar, principalmente, e eu encontro essas coisas aqui, nessas minhas raízes. Eu nasci em Fortaleza na década de 80, mas as minhas raízes são daqui. E na década de 90 a gente veio embora para cá, e aí é quando eu começo a, de fato, me conhecer. Primeiro por conta da idade, porque eu vim criança, mas também até hoje me buscando, principalmente hoje com a consciência um pouco mais ampliada nessas mulheres do Cariri. Que maravilha, Rita. E você falou agora, né, que você nasceu em Fortaleza e veio para a região Cariri, né? Isso. E você começa a fazer teatro na escola, é isso? Como que começa a sua relação com a arte? Foi sim, foi na escola, fazia a sexta série, e uma professora de ensino religioso chamada Márcia, porque eu tenho muito carinho até hoje, fez uma espécie de disputa na sala que a gente tinha que encenar alguma passagem da Bíblia em grupos, e a encenação que ficasse mais interessante, na opinião dela, ia apresentar no auditório. Eu era extremamente tímida, hoje eu entendo, inclusive a partir de várias narrativas cardinais, que eu não era e nunca fui tímida, eu fui silenciada por muito tempo, e ainda hoje me sinto silenciada em alguns momentos da vida. E para mim foi muito desafiador, né? E apresentar no auditório da escola, eu tinha de 11 para 12 anos de idade, era a parábola da semente. Eu não tinha fala, eu passei umas 3 semanas ensaiando em casa, mesmo sem ter fala, mas tinha ações, né? Uhum.
E foi uma sensação incrível. Quando terminou, ninguém me deu parabéns ou abraço ou qualquer coisa parecida, a não ser a própria professora Márcia. Mas eu percebi que eu queria sentir aquela sensação outras vezes na vida. E aí eu comecei a tentar entender o que era aquilo e a tentar perseguir. Eu nunca tinha assistido teatro. O mais próximo de teatro que eu tinha assistido nessa época da minha vida eram os dramas de circo, Uhum. números de palhaço, enfim. E aí fui buscando, né? Aí eu assistia video show para tentar entender o que era aquilo, porque era a única coisa que eu tinha acesso naquele momento lá. E aí eu tive a surpresa de, no ano seguinte, colocarem aula de teatro lá na escola que eu estudava. E aí foi isso, eu fui fazer teatro Sim. na escola e fui me encontrando cada vez mais. E depois continuei, fui entrando em alguns grupos, até ter uma história mais consolidada, que é com o Ninho. Uhum. Interessante tu ter escolhido para abrir o Narrativas Cardinais, né? Essa fala do Poeira, essa fala que é tão forte para nós do Cariri, né? E a forma como tu traz é com muita alegria, como tu traz esse canto em cena. É muito alegre, talvez porque a mestra que tu pesquisou, ela te passe essa alegria. Não sei se faz sentido isso que eu estou colocando. Aí, Faz já que tu trouxe o total. Poeira, e a mestra Naninha, nesse momento, eu queria que tu falasse um pouco dessa tua relação com essa cultura conhecida como cultura popular do Cariri, né? Mas às vezes a gente foi tão criado dentro dela que a gente só depois de adulto, não sei se aconteceu contigo, que começa a olhar com essa, a partir desse termo chamado cultura popular, né? Eu falo isso muito porque meu avô é cantador de viola. Eu só vim entender que isso era cultura popular depois que eu entrei na universidade, porque era tão é tão comum no dia a dia dele, no café da manhã, ele tá cantarolando, que não, tenho, não tinha até então essa visão pelo conceito. Tu tem uma relação com os mestres da cultura popular desde de vivência mesmo, né? Principalmente com o Raimundo Aniceto, que é teu vizinho, né? Exato, eu tenho a sorte de ser vizinha de mestre Raimundo Aniceto, mestre da banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto. A minha avó era vizinha dele. Eu moro hoje na casa que foi dos meus avós. E quando a gente Sim, vinha para passear, né? Como eu disse, eu nasci em Fortaleza, e quando eu era criança, a gente vinha para passear, e eu via muito os ensaios da banda Cabaçal e algumas terreiradas também que eles faziam, e acompanhando as festas de São José, que é o padroeiro aqui do bairro do Seminário, onde a gente mora. Então, esse foi o meu primeiro contato, que eu consiga, assim, né, ter memória, e acredito que tenha sido por conta mesmo da minha família, foi o primeiro contato com a cultura popular. Só que eu fui crescendo e, assim, quando eu era criança, aquilo para mim era extremamente divertido. Dançar com eles, até porque tinha uma uhum, liberdade muito grande, né? Eles não dançavam como as pessoas da televisão dançavam, que era o outro lugar que eu tinha sim. acesso à arte, né? É, com as suas restrições. Mas para mim, eu acho que eu tinha uma sensação muito boa de estar com eles e eu acho que era por isso, porque eles não tocavam e nem dançavam como as pessoas da televisão, porque eu não conseguia dançar como as pessoas da televisão. Eu tentava muito, Sim. mas não conseguia, né? E como eles existia a liberdade, eu não precisava dançar igual a eles nem igual a ninguém. E aí eu fui crescendo, morar no seminário era uma vergonha, até hoje ainda é para algumas Uhum. pessoas, é bairro de periferia, aqui da cidade do Crato, né? E muitas vezes eu escondia isso, à medida que eu fui crescendo, me tornando adolescente, enfim, escondia onde era que eu morava. Então eu precisava também esconder essa afinidade. E, Aham. e aí só depois de muito tempo também, por isso que eu digo nessa cena de Poeira que se tinha uma dessas artes daqui do Cariri que não me pegava de jeito nenhum, era o coco. Porque a banda Cabaçal eu amava, mas não podia dizer, né? E Uhum. aí, acesso a outras. Reisado eu sempre achei encantador, mesmo quando não podia falar sobre isso. Já o coco, o maneiro pau, me parecia muito coisa de gente velha. E eu também tinha aprendido equivocadamente que gente velha não tem valor, né? Então, por isso, eu tive resistência por muito tempo. Quando eu conheci Dona Naninha, isso já tinha se transformado um pouco, mas com ela se Uhum. transformou
E uma das coisas que eu acho mais incrível nela é a artista que ela é, porque ela está na cozinha da casa dela fazendo café para as visitas, que somos nós, né? E a gente pede para ela cantar um coco, por exemplo, e ela solta o que está fazendo, se prepara, entra numa outra energia e canta um coco. Ela tem um respeito imenso pelo que ela faz, sabe? E nisso ela me ensina muito. Fora as histórias de vida, né? De ancestralidade que são incríveis. Sim. Nossa, muito interessante isso que tu levanta a partir dessa mestra e a partir da tua relação, desse teu olhar com os mestres, né, que já vinha de antes. Tu tá me escutando bem? Teve uma hora que ficou carregando? Eu estou te escutando Para bem. quem não, para quem não sabe, Rita, além dessa artista maravilhosa, ela tem uma relação muito forte com a escrita, né? Tem uma relação com a escrita, inclusive já escreveu algumas dramaturgias para teatro. E Rita também é professora, como eu li, né, no currículo dela. E ela dá aula no ensino fundamental e médio, é isso, Rita? E acho que a gente poderia falar um pouco agora sobre a tua relação com a docência, com esse corpo que vive o cotidiano de um grupo de teatro ativo, e que também está na escola com os alunos, né? Essa relação de afeto que tu está construindo com teus alunos, que não é novidade, assim, para muita gente. É muito esperançoso como tu traz o lugar da docência, sabe? Assim, me dá um lugar de afeto e de inspiração, assim. Muita maturidade e tranquilidade. Acho que é essa a palavra, tranquilidade. Eu já o escutei várias vezes você trazendo as questões da escola. Não, eles se resolvem. Ah, quando eu vou com isso, eles já estão com aquilo. Eu acho que é muito gratificante, assim. Tem aqui alguns alunos seus, muitas pessoas te mandaram coração, inclusive seus alunos. Aí, se tu puder comentar um pouco a partir desse campo. Sim. Tá me ouvindo bem, Bárbara? Sim, estou te escutando. Às vezes a imagem fica carregando, mas a gente te escuta bem. Tá bom. Eu tô com a impressão que também tem um certo atraso da Uhum. conversa, sabe? Como se tivesse um delay aí. Sim, Vamos lá. sim. Eu vou começar então mandando um beijo, já que tem uma galera do Teotec. Eu sempre chamo elas e eles para estarem juntas e juntos também, sempre que tem oportunidade, porque eu acho que faz já um tempo que a gente vem entendendo a educação como um processo muito mais amplo, né? Quem estiver aqui está tendo um outro acesso à educação nessa nossa conversa. E eu me tornei educadora para não deixar de ser artista, porque, como eu disse, né, eu comecei a fazer teatro na escola e aí depois eu fui entrando em alguns grupos de teatro e eu queria, para mim, como profissão, né, ser atriz, como Sim. escolha profissional mesmo. Só que a minha família relutava um pouco, não tinha uma resistência muito grande, mas tinha uma certa resistência por conta daquele receio de que não dá para se manter. E de fato a gente sabe que é difícil, não é impossível, mas tem muitas restrições, né? E aí eu fui ser professora para poder ganhar um dinheirinho no começo, né? Pouquinho, mas já garantir alguma coisa e poder fazer teatro sossegada. E aí eu fui me encantando por ser educadora também. Eu comecei dando aula de teatro e de dança sem saber dançar, mas foi o que apareceu e na época eu era adolescente e eu agarrei essa oportunidade porque era a única forma de eu continuar sendo artista. E aí fui tendo várias experiências em diversas escolas, desde o ano de 2000 até 2008, 2009, mais ou menos, eu tive experiências em muitas escolas do Crato e do Juazeiro. E aí eu dei um tempo das escolas, porque eu comecei a trabalhar como produtora também, fazendo produção para algumas instituições daqui do Cariri, Uhum. e isso também gerava uma certa renda, né? E me dava um pouco mais de liberdade. Só que aí, lá pelos anos de 2012, 2013, eu já estava beirando os 30 anos e querendo estabilidade na vida, e o teatro e a produção não me davam essa estabilidade que eu buscava. Porque, para mim, chegou uma hora que estava se tornando muito tenso a sensação de não saber como pagar as contas do mês que vem.
E eu queria só essa tranquilidade, eu não queria ficar rica, e nem quero, mas queria ter só essa tranquilidade. E aí foi quando surgiu o concurso para ser professora do Estado, no Ceará, né? E aí eu fui fazer, morrendo de medo, porque eu nunca tinha dado aula para adolescentes, e eu imaginava que eu ia encontrar salas superlotadas, com poucos recursos, né? E passei morrendo de medo e fui morrendo de medo, e de fato foi o que eu encontrei, salas superlotadas de adolescentes, com pouquíssimos recursos. Quando eu cheguei na escola, não tinha livro didático de arte, era eu quem pesquisava as aulas e ia criando. A gente tinha ventiladores ruins nas salas. Hoje a situação está um pouco melhor, a gente tem livro, a gente tem ar-condicionado, não se sabe quando voltar, né? Depois do isolamento, como é que vão ser as condições. Mas, assim, o quadro que a gente tem antes da pandemia já é um quadro bem diferente. Agora, o que eu não sabia que eu ia encontrar era parceiras e parceiros tão potentes. Porque uma outra coisa também que me assustava era saber que provavelmente eu ia ser a única professora de arte na escola para onde eu fosse, né? E de fato, muitas vezes eu sou. Mas lá na escola Teodorico Teles, e eu acho que acontece isso em todas as escolas, eu encontrei parceiras e parceiros maravilhosas e maravilhosos, que são as estudantes e os estudantes. E aí a gente cria muito, e para mim é uma felicidade imensa. O que eu ia tremendo de medo, agora eu vou com o coração pulsando de alegria, estou vivendo de saudades, como eu digo a elas e a eles em muitos momentos, de vários lugares, né, do Ninho, da Casa Ninho e etc., e muito também da escola, é uma saudade imensa. E aí é isso, aí a gente cria na sala de aula, porque na sala de aula eu fui encontrando musicistas, pintores e pintoras, desenhistas, dançarinas e dançarinos, a galera do grafite, a galera da pichação, o meu povo, a minha tribo do teatro, né? A gente tem um grupo de teatro na escola desde o ano que eu entrei, em 2014, mesmo morrendo de medo, a gente criou esse grupo e consegue manter esse grupo até hoje, fazendo trabalhos cada vez mais maduros. O último trabalho que a gente fez, inclusive, dialoga muito com as narrativas cardinais, que é um trabalho que as meninas, porque é um trabalho só com mulheres, adolescentes, intitularam de Mulheres Podem, e nesse trabalho a gente traz questões delas, narrativas delas de forma poetizada, né, por conta da arte, por conta do teatro, mas que são coisas que elas tinham desejo de expurgar. E que a gente tem feito isso na cena. A gente está com trabalho desde, acredito que maio do ano passado, a gente já teve várias oportunidades de apresentações, sempre bem ricas. E elas vão buscando também, tem uma que agora está cursando já a universidade, e que já disse que quando passar a pandemia, a gente já tem um convite para fazer na faculdade dela, enfim. É muito massa. Nossa, que maravilha escutar isso. E normalmente, quando você cria com seus alunos na escola, a outra, né, revisitando a dissertação, tem coisas do cotidiano do Grupo Ninho que tu leva para lá, por exemplo, já teve trabalho no Ninho que tu dirigiu, não sei se tu já escreveu a dramaturgia de algum, que tu tem uma relação com a escrita, né? Mas, enfim, já teve trabalho em alguns grupos, por exemplo, Armadilhas Cênicas, que tu esteve na dramaturgia, né? E na escola, tu também consegue se colocar nesse lugar, né, em experimentar esse lugar, ou de perceber teus alunos, alguém que tem afinidade com a escrita, com figurino, para tomar conta dessa parte, digamos assim? Tem um fluxo, porque tem uma galera que faz a base do grupo lá da escola, mas tem uma galera que precisa entrar e sair, até porque lá agora a gente é só ensino médio, então é só de primeiro a terceiro ano, então a gente passa pouco tempo juntas e juntos, né? Então tem esse fluxo. Muitas vezes eu escrevo, mas é a partir de ideias delas e deles, elas e eles levam os temas, os mais diversos que sejam, e aí a gente vai geralmente trabalhando com improvisações, e a gente vai filmando, vai anotando, e eu vou transformando em texto. Teve uma experiência muito bacana que foi de escrita de uma estudante de lá, que era a partir da Dama e o Vagabundo, que ela fez uma adaptação.
Acredito que lá no Teodorico foi o único texto. Teve também um trabalho que a gente tinha fragmentos de textos delas e deles, poesias, e a gente foi fazendo junções. E sempre levo o que eu aprendo no Ninho, que é a minha grande escola, é a minha grande universidade, e, e todas as outras, os campos de aprendizagem, as outras coisas vieram complementando, né? A universidade, outros cursos, outras experiências com outros grupos de teatro, algumas experiências com cinema, vieram complementando, mas a minha casa e escola é o Ninho. E o que eu aprendo no Ninho, eu tento adaptar para levar lá para a escola. A gente leva projetos também do Ninho para a escola, leva a escola para a Casa Ninho quando é possível. Teve estudantes lá da escola fazendo NET com a gente na Casa Ninho, que é o Núcleo de Estudos e Experimentos Sim. Teatrais do SESC, né? Nas edições que a gente teve na Casa Ninho. Teve ex-estudantes se inscrevendo para o Carpintaria da Sena, não entraram, mas vão tentar de novo. Tem esse diálogo Nossa, constante. é muito interessante assim como você constrói possibilidades de prazeres a partir dos campos que você visita, né? Que você visita não, que você constrói. Tomás acabou de falar, Tomás um café. É tão lindo reconhecer o grupo como esse local pedagógico. Eu também acho muito bonito como é que esses espaços nos ensinam, né? Porque espaços são feitos por pessoas, né? A gente fala, a universidade não sei o quê, mas a universidade é feita por pessoas, né? Ou grupos de teatro, sedes de teatro, hospitais, enfim, lugares são feitos por pessoas, né? Rita, como que estava a tua vida assim, em relação ao processo criativo? Como que estava a tua vida de rotina antes dessa pandemia que a gente teve que voltar para dentro, que ficar nas nossas casas, né? Isso muda de alguma forma, mas eu sei que a maioria das funções a gente continua fazendo por conta de várias necessidades, né? E como que estava alguma coisa que tu teve que parar ou que readaptar? Como que estava e como que tu tá agora? Babi, a minha vida, a minha rotina estava tão organizadazinha. E eu sinto uma falta imensa dessa danada, dessa rotina. Com relação aos processos criativos, no Ninho a gente estava trabalhando um processo novo, que tu conheceu, que se Uhum. chama até então Descarga, e eu particularmente acho que vai ter esse nome mesmo, que é com as mulheres do Ninho, né? E a gente estava em sala de ensaio, criando, como tu viu, e convidando principalmente outras mulheres como você para assistir. Mas quando a gente começou esse processo de outras mulheres virem assistir para contribuir na construção, enriquecer a construção, foi quando a pandemia chegou aqui. E aí a gente continua com esse processo, mas de forma virtual, lógico, né? Mas estamos encaminhando. É, para mim é bem. Eu me sinto bem paralisada, sabe? Eu não consigo, eu preciso do contato. Mas é melhor do que estar totalmente parada e totalmente distante dos trabalhos, né? Na Uhum. escola, com o grupo de teatro da escola e também nas salas de aula, a gente estava começando processos, porque era começo de ano letivo. O ano letivo Uhum. iniciou em meados de fevereiro, então a gente estava com um mês só de ano letivo e estávamos dando início a alguns processos criativos. Esses tiveram que ser suspensos, né? Eu não digo interrompidos, porque daqui a pouco a gente volta, é melhor pensar assim, né? E retoma, inclusive com a presença de estagiários, que aí nessa coisa do ciclo da vida, né, essa coisa cíclica, que aí a ciranda, Uhum. lá no começo da nossa conversa, também me representa muito nesse sentido, porque nesse momento eu entendo a vida muito de forma de que gira mesmo. A universidade volta, eu volto a ter muito contato com a universidade por conta de estagiários e residentes, e estagiárias também, né, que vão lá para a Escola Teodorico Telles. É uma experiência muito enriquecedora também, porque aí eu encontro outras parceiras e outros parceiros. E aí a gente estava trabalhando, eu, Renato Éricles e Paulo Andrésio, que estão estagiando lá Uhum. na escola, dando início a alguns processos, mas que esses tiveram que ser suspensos, porque envolve muita gente.
né? E aí fica difícil dar continuidade de forma virtual. E aí estou dessa forma, dando continuidade com as mulheres do Ninho, ao Descarga, e com a escola sonhando, né, em como é que vai ser o retorno. Uhum. Rita, como que tu tem se cuidado nesse momento? Porque, enfim, continua com trabalhos. Não sei se aconteceu contigo, mas a sensação que me parece é que aumenta os trabalhos da gente nesse momento de quarentena, né? De ter que ficar isolado em casa. Parece que os trabalhos aumentam muito mais. As possibilidades de editais que têm se aberto, todos, a maioria tem que produzir uma coisa nova sobre o agora, o que a gente pode até achar interessante em alguma medida, mas chega um momento que dá realmente uma descarga que não tem mais de onde tirar, assim, a cabeça realmente seca. Enfim, como tu tem se cuidado em meio a isso tudo? Eu concordo contigo quando tu diz que o trabalho aumenta, ou pelo menos ele se torna mais desafiador, porque são outros meios, né? São outros canais. E o que eu tenho feito é trabalhar porque eu gosto e me faz muito bem. E aí tem algumas coisas diferentes que têm acontecido na minha vida por conta da pandemia, que Uhum. são, eu tenho comido mais fruta, porque tenho tido mais tempo em casa, tenho bebido mais água e tenho percebido as transformações em mim, dessa mudança de hábitos, sabe? Tenho Uhum. observado melhor o tempo, tenho ido mais para o quintal, junto com José, que é meu filho humano, e Cacau, que é minha filha canina. Tenho feito yoga pela internet, coisa que a minha amiga Bárbara Olha. tem querido, mas que a falta de tempo na antiga rotina não permitia, né? E eu queria fazer presencialmente, mas a falta de tempo eu não tenho priorizado. Aí, agora, durante a pandemia, eu tenho conseguido encontrar o lugar para isso pela internet. Embora eu esteja muito preguiçosa na maioria dos dias, muitas vezes me sinto desestimulada por conta mesmo dessa condição, né, de tanta gente morrendo, do medo batendo à porta, da necessidade de respirar lá fora, de abraçar as amigas, os amigos, as pessoas da família com quem eu não moro, né, não tenho contato diário, enfim, é bastante angustiante. Então, às vezes, eu me permito também viver essa angústia, que eu acho também que essa angústia vai virar muita cena, já está virando, né? E eu fico Uhum. também perguntando em mim como é que isso vai virar arte, sabe? Onde é que vai estar a poesia disso tudo. Então, muitas vezes eu me permito sentir essas coisas também. Mas, assim, de coisas mais positivas, né? Que não que isso não seja positivo, mas dessas mais que deixam a gente mais astral, mais para cima, são essas as coisas que eu tenho feito. Tenho conseguido ler muito pouco. Quem tem me salvado na leitura é Marcelina Cássio, que eu comprei o livro dela. Comprem, é maravilhoso, de Vento em Poesia. Também totalmente cardinal. E, e ela eu tenho conseguido ler, porque eu tenho tido muita dificuldade de me concentrar para ler. Adoro ler, mas tenho tido muita dificuldade. De qualquer coisa que exija concentração, está muito difícil para mim. Tenho escutado um podcast também muito bom, que é o Calcinha Larga. Não conheço as donas, as pessoas, só de ouvir falar, mas que é muito bom também, que também é cardinal. Estou muito nesse universo cardinal, Bárbara. Ai, nossa, que delícia escutar isso tudo. Rita, você tem um sonho que é íntimo e um sonho que é coletivo, que envolve, que é comunidade, que envolve muita gente. Você queria compartilhar com a gente? Gostaria? Tenho. O meu sonho íntimo é muito simples, é voltar a fazer o que a gente fazia. E eu sei que vai ser, que está sendo muito transformador, porque eu vou dar, eu tenho certeza disso, uma importância muito maior, sabe? Eu não vejo a hora de pegar, de ganhar o mundo com o Ninho. Eu não vejo a hora de estar gritando com essas loucas e loucos adolescentes lá na escola, sabe? Eu não vejo a hora de estar levando o José para a escola, conversando besteira no meio do caminho. Esse é o sonho individual, né? Que é super simples, mas que dá um medo que não aconteça, né?
E um sonho mais amplo, assim, mais universal, o meu é universal mesmo, e por isso talvez seja utópico e talvez irrealizável, que é um universo mais harmônico, mais justo, sabe? Eu acho que esse momento, e eu sonho com isso nesse momento, porque eu acho que esse momento tem favorecido a isso. Eu acho que a gente está rasgando as coisas, está revelando muitas verdades, está gritando muita coisa, vomitando outras. É um momento caótico, que está assim, essa bagunça mesmo, mas que eu acho que vai ser super construtivo para uma convivência mais justa, pelo menos mais honesta, sabe? Porque eu mesma, nesse momento, tenho dito e tenho feito coisas que eu não fazia e que eu nunca me imaginei fazendo, mas que esse momento impulsionou a isso. E eu imagino e sonho que seja assim com as outras pessoas também. Às vezes é de forma agressiva e talvez tenha que ser, mas eu acho que a gente vai encontrar o equilíbrio das coisas, sabe? Eu não consigo aceitar que a gente esteja passando por isso tudo à toa e que isso não vai Uhum. modificar nada nas nossas vidas comuns. Sim, sim, sim. Se a gente não pegar essa oportunidade para amadurecer algumas questões, vai ficar difícil, né? E eu penso que mesmo aquelas Quando, pessoas que não se expõem à mudança, vai mudar naturalmente, sabe? Esse é o meu sonho. sim, quando iniciou a pandemia, né, eu escutava muito, assim, quase todos os dias, a minha vizinha ligava para o filho dela, e aqui as paredes escutam, então ela tá me escutando também, e ela comentava assim, né, ela ligava para ele, ficava brigando com ele, porque ele não, já está com 15 dias dessa pandemia, você não vem me visitar, já está com não sei quantos dias, você não vem me visitar. Antes você não vinha, agora não tem mais desculpa. Ou seja, tipo assim, tem muitas coisas que eu acho que esse período está nos dando para a gente se resolver. Ou a gente se toca, ou a gente vai continuar seguindo aí um comportamento que não é interessante, né? Assim, os sinais estão dando o tempo inteiro. Eu acho que esse é um momento de voltar para dentro de casa, também voltar para nossa casa interna, né? Assim, metaforicamente. Amada, a gente está se encaminhando para o final. Eu queria te agradecer e te dizer que te escutar é sempre um lugar de muito amadurecimento. Assim, você tem uma, como eu falei no início, né? Você é muito tranquila e também tem uma coisa muito pé no chão, muito raiz. Assim, parece que fala trazendo vozes de quem tem muito tempo de história, assim. E não é só Rita com 30 e poucos anos. É muito tempo mesmo de história aqui, de maturidade que você traz na sua voz. Te agradecer. E eu queria te fazer uma pergunta antes de deixar os finalmente com você. Se você fosse pensar rapidinho na sua trajetória, na sua história de vida, qual palavra tem a ver com a Rita? Assim, que tem a ver assim, uma palavra e se tu consegue falar rapidinho por quê? Pensando tua narrativa, tua história, essa Rita professora, essa Rita atriz, essa Rita que gosta de escrever, essa Rita que é mãe, que é amiga, que está com os cabelos vermelhos, que dirige e adora buzinar no trânsito. Babi, eu sei essa palavra porque eu assisti Teu Encontro com Aldeni. E eu fiquei pensando, ai meu Deus, se ela me perguntasse assim de surpresa, eu não saberia, mas eu não sou besta. Minha palavra seria essência. Agora, eu não lembro de tu ter Essência. perguntado a Aldeni por quê. E eu não sei, que a gente cola, né? A gente pesca, a gente se prepara. Sim, É, sim. É porque porque, você é outra aluna. eu gosto de ser aluna também. Quando eu Ai, fiquei me perguntando, achando que tu podia me perguntar, né? A palavra que me veio foi essa, depois de pensar muito, sabe? Me passou resistência, porque nesse momento é muito forte, uhum, e eu vejo que não é só nesse momento, já tem uns anos que eu venho vivendo essa palavra. Me passou militância, porque é como eu me sinto em todos os momentos da minha vida atualmente, sabe? A escola para mim é um lugar de sim. militância. A minha casa, para mim, é um lugar de militância, porque por muitas vezes eu me cobrei, me frustrei por não poder estar nas manifestações, por exemplo, sabe? Principalmente nas manifestações com relação às questões das mulheres, porque é onde Uhum, me toca, né? É claro que eu me sensibilizo com várias outras questões,
né? Mas a questão que me dói na pele é a questão da mulher. E aí eu ficava me cobrando e me frustrando. Mas eu fui entendendo também que quando eu não posso é porque eu estou na escola ou porque eu estou em casa. Então eu vou militar Uhum. nesses lugares, né? E no teatro, então, na arte já é uma militância por si só. Mas aí, eu, juntando essas palavras todas, eu chego na palavra essência, porque eu acho que é isso, eu tenho me permitido viver a minha essência, sabe? Inclusive, quando Uhum. há um tempo atrás pintei o cabelo, depois de me perguntar muito o porquê dessa vontade, depois de ter passado 5 anos deixando ao natural, e vivendo muitas experiências interessantes com cabelo grisalho, né? Que aí acredito que vai dar cena também, tudo vira cena, Sim, né? sim. Aí a palavra que me chega é essa, sabe? É me permitir viver essa essência. Nossa, que bom, amada, te ouvir. E eu acho que quando você deixou o cabelo ficar natural, era também uma forma de você performar esse político, esse corpo que vai respondendo por si, né? E quando você pinta agora Rita Lee, é também por outra escolha, por outra essência desse momento que você se encontra. Da Rita Lee gente é se ótimo. dar, da gente se dar direitos, né? De vestir o que quiser, de pintar o que quiser, de falar o que quiser, de chorar, de rir. Exatamente. Rita, amada, mais uma vez, chegando no nosso finalmente, mas a gente tem 10 minutinhos para a gente finalizar. Mais uma vez, agradecer a você, agradecer a todo mundo que se encontra aqui. A gente está encerrando hoje a terceira cicla. Dizer que é um prazer falar, te escutar, agradecer o pessoal que se encontra aqui. Daqui a pouco, de 17 horas, o papo vai ser com a Letícia, que ela vai falar um pouco também sobre a trajetória dela, a gente vai construir junto esse papo. E é isso, assim, eu vou deixar os finalmente para você finalizar, fechar esse momento. E gratidão, amiga. Eu quem te agradeço mais uma vez. É, com o teu trabalho em todas as vertentes, né? O Cardinal, outros trabalhos teus no teatro, mas o Cardinal para mim chega de uma forma mais direta. O teu trabalho como pesquisadora, a tua pessoa guerreira, eu te admiro muito, já te disse isso muitas vezes, e admiro demais a tua família, Jamal, teu companheiro, né? Por essa trajetória que vocês vêm construindo de transpor diversas barreiras, né, de enfrentar essas barreiras, encarar da melhor forma e ir ampliando os horizontes para ti e para tantas outras pessoas, né, e eu sou uma dessas. Eu acho muito interessante coisas que tu me leva a pensar, como, por exemplo, o tanto de palavras masculinas que existem, e aí tu vem com cicla, com corpa e outras mais, e aí eu vou pensando por que existe tantas palavras masculinas, né? Se a própria palavra é feminina, né? Por que tem tantos termos em masculino, enfim. E te agradecer também pelos encontros. Daqui a pouco Letícia vai estar aqui com a gente, e eu a conhecia da televisão, esse objeto meio estranho, né? Que muitas vezes eu tenho Sim, resistência, mas não ao trabalho dela. O trabalho dela eu admiro sim, bastante e fiquei muito feliz e te agradeço pela oportunidade que tu proporciona também da gente se aproximar. Porque daí um dia desses eu sim. abro o Instagram e Letícia tem curtido umas coisas minhas e eu vou lá e começo a conhecer um pouco mais dela também. E isso também é muito bacana, porque vai criando essas redes, né? Então, te agradeço Sim. mais uma vez por isso também. E vou finalizar com uma escrita que eu produzi junto com Joaquina Carlos e Samia Ramari, num dos encontros do Trabalho Novo, do Descarga, já de forma virtual, que muita coisa boa acontece também, né? Não é o que eu quero para mim, eu quero que passe logo essa fase da virtualidade, mas acontece muita coisa boa, que foi uma proposta que Sâmia fez a partir de experiências que ela teve de escrita livre, e ela foi conduzindo a gente numa tarde nesse processo. E aí eu acabei escrevendo o que eu vou ler agora. E essa escrita tem muito a ver com casa, com a nossa casa, porque é o lugar onde a gente estava e está, né? E ela pedia que a gente fosse observando alguns aspectos, objetos, cômodos, cores, sensações. E esse momento que eu vivi com elas, e que eu não sei se vai virar cena, foi muito importante para mim, para me sentir melhor
nesse espaço que é a minha casa, que eu sempre gostei muito e gosto, mas que está sendo desafiador ficar dentro dela de forma obrigatória, né? Mas essa tarde, e sempre que eu volto para essa escrita, me ajuda bastante. E aí eu vou ler até também para que a gente possa olhar para as nossas casas de forma diferente, cada um, nesse momento que está vivenciando agora, e convidando a todas e todos e todes a permanecerem em casa, né? E na medida do possível, saudáveis e felizes. Não tem título. A minha casa é de planta. Tem verde e a esperança nos visita, de vez em quando. Pequenos corações selvagens e misteriosos em uma caixa transparente. Vontade que mora. Ainda bem que agora encontrei vocês. Cabelos pretos, pelos pretos, cabelos brancos e marrons avermelhados. Um ninho de almofadas com farelo de bolachas. Desligo o mundo barulhento. Para madrugadas de céu azul escuro, amores e amoras. Tem um pedacinho de Deus em mim e é do tamanho do teu abraço. Eterno fluir no balanço de dentro de casa, devagar como uma tartaruga. Dia e noite, noite e dia. Acabou. Ai, amada, que lindo, um pedacinho de Deus dentro de mim. Ficou essa frasezinha na minha cabeça. Gratidão, viu, Ritinha? Eu que Gratidão, e agora eu agradeço. vou salvar a live para ela não cair. E até já já. Beijo para tu, até já já. E beijo para todas e todos e todos que estiveram com a gente. E muito sucesso, muita luz nesse processo na vida, em vários processos, que a gente somos muitos processos. Muitas processas. Muitas processas. Beijo! Beijo. Beijo em todo mundo.